Olá, gente, tudo bom? Como vocês estão? Fazendo hoje a live que era da semana passada. Semana passada tive questões particulares aí de saúde que eu tive que resolver urgentemente, mas estamos aqui hoje para tocar essa live que era da semana passada, que fala da relação entre ansiedade e baixa autoestima. Então, se você conhece alguém que tem ansiedade, que sofre com ansiedade, essa live pode ser muito, mas muito útil para essa pessoa. Se você tem problema de baixa autoestima ou conhece alguém que tem baixa autoestima, você vai ver como esses dois elementos se relacionam. Fica aqui, a live tá muito boa. Eu acho que vai valer a pena esse atraso meu em fazer a live, porque ficou mais bem posicionada. Tem até mapa mental, ó, desenhinho, ó. Cadê? Tentei desenhar Popeye aqui, ó. Ó que Popeye lindo. É o Popeye mais lindo que você vai ver essa noite. Valeu a pena ficar até agora só pra ver esse Popeye. Vamos, né, pessoal? Se você não conhece o que é Popeye, talvez tenha gente nova aí, né, que não sabe o que é Popeye. Pô, Popeye é um desenho animado fantástico, mas nenhum é tão bem feito quanto esse. Vamos lá, gente. Obrigado aí por vocês estarem entrando. Vamos nessa live fundamental. Essa aqui considero que é uma das minhas lives mais importantes que eu fiz vou fazer nos últimos tempos. Que eu fiz, né? Porque essa eu não fiz ainda. Das que eu fiz nos últimos tempos, essa é uma das mais importantes. Inclusive, a bateria tá meio fraca. E eu vou levar aqui até a bateria aguentar, viu? Que eu tô sem carregador. Vamos nessa. Eu já falei muito sobre autoestima aqui. Eu não vou mergulhar muito nesse tema da autoestima. Tem outras lives que eu falo de autoestima. Eu vou focar mais na relação mesmo, ansiedade e autoestima. Então, fica atento. Se você conhece alguém que tem ansiedade, sofre de ansiedade, convida essa pessoa. Vai ser muito útil para essa pessoa. Se você conhece alguém que tem problema de autoestima, também convida. Vai ser muito útil para essa pessoa. Até porque, às vezes, as pessoas têm ansiedade e nem sabem que o fruto da sua ansiedade é por conta de uma baixa autoestima. Nem sabem, nem identificam isso. E aí sofre com ansiedade. E aqui vou trazer essas relações muito relevantes. Beleza? Então, recapitulando. Já falo muito de autoestima aqui. Tem muito material meu. Então, quem me segue já conhece. Quem não segue pode consultar. Então, não vou mergulhar muito nisso. Eu vou me comunicar mais sobre como surge a ansiedade vinda da autoestima baixa. Beleza? Sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando aí. Geralmente eu dou um salve e deixa eu acenar aqui para todo mundo que está chegando. Mas hoje eu quero ser mais objetivo porque eu tenho um risco da minha bateria arriar. Beleza. Quem tem baixa autoestima pensa que é menor, que é menos, que é inferior. Se não pensa do ponto de vista de raciocínio, tem essa sensação de que é inferior. E isso vai levar a um movimento natural dessa pessoa na vida de sentir-se impulsionada a fazer mais, entregar mais. Oi, Vanessa, tudo bom, minha querida? Então se liga aí, olha como é isso. Eu acho que eu sou inferior. Lembra, às vezes esse achar não é consciente, é inconsciente. Então, isso vai fazer com que eu me movimente mais para entregar mais, para fazer mais do que a média das pessoas que não tem esse processo. Isso vai levar naturalmente a um aceleramento meu. Eu fico acelerado porque eu sempre sinto que eu tenho algo devendo. A pessoa de baixa autoestima é um eterno devedor. Ele sempre sente que ele está devendo. Ele não tem dias. Ele não é o melhor filho que podia ser, ele não é o melhor marido que podia ser, não é a melhor esposa, não é a melhor mãe, não é o melhor pai, não é o melhor amigo, não é o melhor chefe, não é o melhor funcionário. Ele sempre está devendo, sempre está devendo, sempre está devendo. Deve. Um eterno devedor. Pense bem, vamos pensar do ponto de vista financeiro mesmo. Se você é um devedor que não quer ser devedor, o que você vai fazer? Você vai ficar igual um doido procurando dinheiro para pagar, né? Vou trabalhar mais, vou fazer um bico. Esse é o devedor que não quer ser devedor. A pessoa de baixa autoestima é essa pessoa. Ela é uma devedora que não quer ser devedora. O que vai acontecer com ela? Ela vai se acelerar para cumprir e vai não sei o quê. E eu preciso 10 horas da manhã estar com minha mãe, 11h15 estar levando meu filho na escola e 2 da tarde tenho que estar no trabalho, mas eu tenho que fazer uma reunião, não sei o quê. Então eu fico fazendo 1001 coisas
porque eu sinto que eu sou inferior aos outros. E essa sensação me leva a um aceleramento. Beleza? Beleza, Fernanda. Bom comentário. Isso é comum demais, viu, Fernanda? Comum demais, mas precisa trabalhar. Então, o que vai acontecer com a pessoa muito acelerada? Autoestima baixa, leva a uma aceleração. A aceleração vai levar ao que? A pessoa não esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Ô ansioso, ansiosa. Espera o tempo das coisas, meu filho, minha filha. Espera o tempo das coisas. Cada coisa tem um tempo de acontecer. E tentar acelerar o que não dá para ser acelerado só vai fazer você sofrer. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, ó. Olha que frase interessante, fala assim. Tem. Pode ter uma forte relação, uma relação não tão forte, mas não é meu tópico não, viu? Aí é só com Nutris. Meu tópico é mais psique. Mas tem relação para algumas pessoas mais fortemente do que outras, viu, Gomes? Então, vamos lá. Falou aqui que tá com pouca bateria. Preciso acelerar minha live, viu, pessoal? Pô, essa live é importante. E tá boa. Eu sei que tá boa, que eu construí ela aqui. Mas eu vou ter que acelerar. Essa frase eu gosto muito. Essa frase fala assim, ó. 9 grávidas de um mês não fazem um filho. Olha que coisa maravilhosa. Precisa ter uma grávida com 9 meses. Tem coisa que só o tempo, pessoal. E essa aceleração do ansioso faz com que aborte-se possibilidades importantes na sua vida. Que as coisas importantes, boas, que às vezes demoram tempo para acontecer, sejam abortadas pela sua própria ansiedade. Então, ansiedade, além daquela angústia, além daquela insatisfação, além da dor de cabeça, além de não conseguir dormir direito, da dor no estômago, beleza? Além disso tudo, tem uma questão, para mim, primordial, que é o efeito disso na sua vida. O efeito disso na sua alma. O efeito disso nas suas realizações. O efeito disso nos seus projetos pessoais. O efeito disso nos seus relacionamentos. O ansioso destrói muitas coisas ao redor. E é isso que a gente está falando aqui. Qual a relação dessa ansiedade com a autoestima baixa? Porque o ansioso, vamos lá, na comunicação ansioso, ele vai se antecipar. Ele vai falar mais rápido do que deveria falar. Ele vai falar antes do que deveria falar. E se você parar para ver, se liga aí, ó, tem uma referência que é de cinema e outra de TV. E eu gosto muito dessa comparação dessas referências. A comunicação madura é uma comunicação que trabalha pausas, que trabalha lentidão, que trabalha o ritmo certo de entregar os conteúdos. Já a comunicação afoita relaciona-se muito com o quê? A gente vai falar disso aqui, viu, Gomes? Segura aí, o final é a solução. Primeiro eu vou trazer um problema, mergulhar um problema, no final eu vou trazer uma solução aí. Então, vai se relacionar com o quê? Com o aceleramento. E aí, se liga aí. Uma das comunicações mais maduras, e que é uma comunicação de poder no cinema mundial, é de um cara chamado o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão fala de maneira acelerada ou de maneira lenta? De maneira super lenta, cadenciada, um tom de voz ameno, porque o poder não precisa botar pressão. O poder é a pressão. Todo momento que você precisa pressionar é porque você perdeu o poder. Todo poder utilizado é um poder enfraquecido. Gente, isso é muito real na minha mente, porque eu vivi exatamente, e as pessoas da minha geração viram isso. O que era o poder paterno e materno de tempos atrás, dos meus avós, e o que é hoje. Meu avô,
só precisava olhar para mim ou qualquer um dos netos quando a gente estava fazendo uma coisa errada. Era só olhar. E esse olhar era de gelo, a gente ficava gelado e a gente se ajustava. Ele não precisava colocar esse poder. Manda aí, Vanessinha, qual é a música? Ele não precisava colocar esse poder para fora. O poder que é colocado para fora é esvaziado. Quanto mais a gente atira, o poder é como se fosse uma arma que tem um limite de munição. Quanto mais você atira, menos possibilidade você tem de atirar. E é também como se fosse um instrumento que gera no outro uma certa resistência, assim como um vírus que entra em nosso corpo e a gente começa a se defender, nossas células entendem como funciona esse vírus. Esse vírus, se vier com a mesma força, depois não impacta mais o nosso corpo, tem que vir com outra força. É mais ou menos isso o poder. E o Poderoso Chefão, ele fala de maneira lenta, ele fala de maneira cadenciada, ele fala de maneira estratégica. Eu gosto muito da primeira cena do Poderoso Chefão, a cena do casamento, Poderoso Chefão 1. Quem não assiste o Poderoso Chefão, por favor, assista, porque é um clássico do cinema. E só por ser um clássico a gente já deveria assistir, mas é um clássico que tem vários ensinamentos sobre comportamento humano, é bem interessante. Só não queiram ser o bandido, tá? Importante saber, o bandido não se dá bem. E lá deixa essa lição, inclusive, dos sofrimentos psicológicos, de relacionamento que o bandido sofre, né? Não é esse endeusamento do bandido que dá certo. Então até isso é bom. Mas vamos lá, voltando. A primeira cena é a cena do casamento. E um cara vai conversar com o Poderoso Chefão. E ele pede ao Poderoso Chefão para que o Poderoso Chefão faça uma justiça com a filha dele, que foi espancada por dois jovens que quiseram abusar dela e eles bateram nela, etc. Barará. E o Poderoso Chefão, depois de ouvir toda aquela história em silêncio, o nome do cara é Bonacera. Ele começa assim, fala assim: Bonacera, Bonacera. Olha a lentidão do cara. Fala: ora, Bonacera, você veio morar nos Estados Unidos, achou que aqui era um lugar perfeito, onde as leis eram cumpridas. E aí ele vai, pam, pam, pam. E agora vem: Dom, faça a justiça, mas não me pede com respeito, não me chama de padrinho. Essa cena é fantástica, me empolguei aqui e saí do foco. O foco era o ritmo de fala do Poderoso Chefão, que é maravilhoso. Thomas Shelby também, exatamente, muito bom, Gomes. Que é o Poderoso Chefão moderno, é o Thomas Shelby de Peaky Blinders, também uma excelente série. Vamos lá, e quem é o oposto do Poderoso Chefão, na minha visão? Gente, quem melhor para mostrar esse oposto do que o nosso queridíssimo Chaves? Chaves é o exemplo maior disso. Porque quando o Chaves está empolgado para falar uma coisa, como é que ele faz? E a gente podia podia brincar ou seja, ele nem consegue processar a sua fala de maneira ansiosa e acelerada e mostra uma fragilidade do ponto de vista de domínio. Então, aceleração é igual a... Vou usar um termo um pouco... Não, vou reconfigurar para não ser ofensivo. Aceleração é como ficar infantil frente ao mundo. Ter domínio do tempo é ser maduro. Para quem gosta de futebol, para mim o melhor exemplo de domínio mesmo, e quem viveu essa época sabe disso, foi Romário. Romário era um cara que dominava o espaço, na grande área e na pequena área principalmente. Então ele não precisava se esforçar. Ele foi o artilheiro do Brasileirão, se não me engano, com 38 gols, já com 30 e poucos anos de idade, 30 e alguma coisa, 35 anos de idade. Se movimentando muito pouco, porque quem pensa não precisa acelerar. Não é que a pessoa não vá acelerar em alguns momentos,
Mas quem pensa, quem domina, quem conhece, não precisa passar por cima do tempo. E ansiedade é isso. É uma demonstração de que você não conhece, de que você não domina, de que você, desculpa o termo, está fraco frente ao jogo da vida. Você não acredita na vida. Você não acredita em Deus. Sinceramente mesmo. Uma crença sincera. Que a crença sincera na vida, em Deus, faz com que você creia que a coisa acontece no seu devido momento. Então, pessoal, o que vai acontecer na vida dessa pessoa que tem ansiedade? A vida dessa pessoa que tem ansiedade vão acontecer duas características. Duas coisas vão acontecer. Uma delas é que você vai se sufocar, que é essa aceleração que eu falei aqui. Você vai se sufocar. Outra delas é que você vai sufocar a outras pessoas. Principalmente quem ama você. Se você é ansioso, você sufoca a pessoa que te ama. As que mais são próximas você sufoca. De duas formas. Uma dessas duas você usa para sufocar. Ou uma, por conta de ansiedade, com excesso de fragilidades, colocando demais demandas e fragilidades e preocupações e angústias. E vai sufocando aquela pessoa que te ama, que quer te ajudar, quer te apoiar, que quer chegar junto de você, quer te colocar no outro patamar. Ou uma outra que talvez seja um pouco mais cruel, que é o excesso de cobranças. Eu aceito tudo de todo mundo, já que minha ansiedade é oriunda dessa baixa autoestima que a gente conversou mais cedo. Eu aceito tudo de todo mundo, aceito calado, mas quem me ama é que eu sei que tá segurinho na minha mão aqui, eu aperto, eu cobro, eu exijo. Isso é injusto. É muito cruel você ser duro justamente com as pessoas que mais vão te perdoar, que mais te amam. Isso é muito cruel. Beleza. Narrado tudo isso, eu quero falar para vocês como sair dessa jornada. Como sair. Lembra que a origem dessa ansiedade que nasce da baixa autoestima está muito relacionada com se achar inferior, pensar que é menor que os outros e por isso você começa a acelerar mais. Beleza? Você acelera mais porque você acha que você está devendo ao mundo todo, como a gente conversou aqui. Vou acelerar, falar em acelerar, vou acelerar a live também, que a bateria está indo embora. Yang, você não se preparou para essa live? Você deveria se preparar, ter se preparado. Sabe o que é? Essa é uma cobrancinha que eu não vou colocar na minha mente. Eu não vou deixar que a ansiedade fique. Ai, sabe o que? Não. Eu vou fazer a live no meu tempo. No meu tempo. No tempo certinho aqui. Quando acabar, acabou. Na próxima semana, eu deixo o celular mais carregado. Mas para hoje, está resolvido em meu coração. É assim que é. Porque é assim que tem que ser. Mas vamos lá. Como é que eu saio dessa questão? Eu sempre digo isso. Olha, você só... Ô, Gomes, depois eu volto para as suas questões aí, viu? Legal, você está trazendo várias coisas interessantes. Se der tempo, a bateria não arriar antes, mas espero que não. Eu só resolvo questões de autoestima. Então vamos lá. Essa ansiedade é causada por baixa autoestima. Eu acho que eu sou inferior, eu acho que eu tenho que entregar mais, eu acho que Olha, eu sempre vejo assim, e as pessoas não observam isso. Eu fico de cara, fico intrigado. Como a pessoa não percebe que tem uma relação com baixa autoestima. Não percebe, ponto. Não percebe. Por quê? Não sei. Não percebe. Não tem problema de autoestima, não. Por que você está fazendo mais que todo mundo? Correndo igual um doido aí, correndo igual uma maluca. Por quê? Se você acha que você entrega bem, tem que entregar, porque você está nessa correria dupla.
Porque você acha que você tem que entregar mais que o outro. No fundo, tem uma questão de autoestima aí que você não está enxergando. Então, a gente só resolve essa ansiedade resolvendo a autoestima. E eu sempre falo isso, a gente só resolve a autoestima com uma coisa chamada autoconhecimento. E é lógico, não falo do ponto de vista genérico, é lógico. Vamos trabalhar a lógica? O que é autoestima? Estima é cuidado, animal de estimação, animal que eu cuido, que eu gosto, que eu tenho um vínculo. Então, tudo que eu gosto, eu cuido. Tem um vínculo, é uma coisa que eu tenho estima, beleza? Autoestima, gostar, cuidar, ter um vínculo comigo mesmo. Autoestima. Então, para mim mesmo. Por mim mesmo. Beleza? Logo, eu não tenho como estimar, gostar, cuidar de algo que eu não conheço. Então, é questão de lógica. Se eu não me conheço mesmo quem eu sou, como vou cuidar de mim? Como vou me admirar? Como vou me acariciar? Como vou realmente ter uma estima por mim mesmo? Impossível, porque eu nem sei quem eu sou. Então tudo nasce de quem eu sou. O que é que eu tenho de legal, velho? O que é que eu tenho de bom? Como é minha alma? O que é que tem de sujeirinha aqui que eu preciso resolver? E aí quando você se conhece, você começa a falar assim, pô, legal, velho. Eu tenho isso de bom, eu tenho isso de ruim, eu tenho isso de carência, eu tenho isso de sobra. Bacana. E aí você começa a resolver o problema da autoestima. Porque, vamos lá, para ser mais prático ainda, eu tenho certeza que para quem tem esse problema de ansiedade, em relação a uma autoestima, em geral, tem figuras que são imaginárias que rondam a cabeça dessa pessoa. Essas figuras imaginárias são geradas por figuras reais, por pessoas reais. Então, eu pego uma pessoa real, um exemplo, meu pai, beleza? Posso falar dele, que ele não está mais aqui, graças a Deus está no reino do céu, junto com meu papai lá no céu, um do lado do outro, cuidando de nós. E graças a Deus eu posso falar aí dele, porque realmente não tem nada de demérito na história dele para comigo. Então, eu vou falar dele de uma maneira fictícia. Então, vamos lá. Meu pai é muito cruel comigo. Meu pai é um cara cruel comigo, beleza? Meu pai é um cara que me impressiona. Então, meu pai é cruel comigo, meu pai me impressiona. Percebe que essas duas frases são frases atemporais? Porque essa forma verbal que eu uso é uma coisa que se mantém constante. Ele é cruel, ele me pressiona. Não é? Ele me pressionou no dia que eu tinha que passar no vestibular. Ele me pressionou para que eu tivesse uma postura ereta. Ele me pressionou. Percebe que não é uma coisa específica, e sim uma coisa geral? Então, isso já gera na minha mente, a priori, gente, já de início. 10% de bateria, vamos acelerar. 10%. Ai, meu Deus do céu, segura. 10%. Então, isso já gera na minha mente o quê? Uma figura fixa na minha imaginação. Então, eu saio do meu pai real para esse meu pai que está aqui na minha imaginação. De que está me pressionando, está apertando minha mente, está fazendo e acontecendo. Beleza? Então, eu saio dessa figura fixa, real, que acontece, que às vezes pressiona, às vezes ama e tal, para uma figura imaginária, que está sempre pressionando, que só existe na minha mente. Se eu percebo, e aí eu vou colocar dois vieses aí, dois caminhos para você. Você percebe que tem uma figura. Pelo seu autoconhecimento, você começa a ver que aquele aceleramento é para provar ou para responder alguma coisa a alguém. E aí você percebe esse alguém conversando lá com você. Ai, fulano falando não sei o que. Sabe quando sua mente está nesse processo assim? E você vê, opa, mas fulano só está aqui na minha mente. Esse fulano aqui não falou nada disso aqui. Falou, talvez lá no passado, eu fixei essa imagem dele e estou trabalhando. Então, a primeira coisa que você tem que perceber, existe esse fulano na sua mente. Porque pode existir esse fulano na sua mente, além do fulano real, e pode existir a sombra do fulano. Se liga aí, se liga aí. Parece complexo, mas você vai entender logo logo. O fulano real
por conta das experiências que eu tive com ele, gera na minha mente o fulano mental, imaginário. Esse imaginário está sempre na minha mente e está sempre me pressionando. Está sempre botando pressão em mim. E aí eu me acelero. Porque eu tenho medo desse real por conta de uma baixa autoestima e eu gero um imaginário que me pressiona nesse diálogo interno. Se existe esse diálogo interno e se você observa, a primeira coisa que você tem que fazer é casar o imaginário com o real. Então você só vai obedecer o imaginário quando tiver condizência. Pô, condizência ficou pior ainda. Que é agora, rapaz, quando tiver congruência, vou usar outro termo aqui. Essa aí travou mesmo, rapaz, que é isso. Quando tiver congruência com esse ser real. Então, se ele não condiz, ó, melhorou, hein? Se ele não condiz com o ser real, o ser de agora, se ele não condiz com esse ser real de agora, ele vai sumir, porque eu vou casar ele, é o que eu estou imaginando, ó, o cara vai me cobrar isso, não sei o que, meu pai vai falar aquilo. Vem cá, cara, ele vai falar, não sei se ele vai falar, espera ele falar. Aí falou, opa, falou, é o cara real falando. Isso é mais simples de resolver, beleza? Isso é mais simples. Só que existem momentos que você não tá com esse cara imaginário, você nem percebe. Você só tem um fantasma dele. O que é o fantasma dele? Você condizer, beleza, Gomes, valeu. Sempre bom ter gente inteligente na live, viu? Valeu, amigo. Condizer, foi bizarro. Na hora que eu falei, eu falo, caramba, não encaixou. Então tem horas que não tá essa pessoa imaginária, mas tá uma sombra dessa pessoa. E como é que eu percebo que não tá a pessoa, tá a sombra? Que não tem esse diálogo mental, mas só tem o quê? As sensações. Sabe aquela coisa de... Eu sinto que eu tenho que... Eu me mobilizo internamente, eu sinto alguma coisa por dentro. E aí eu tenho que falar para você, saia disso urgentemente. Sentiu e incomodou. Você tem que trazer à mente o que é esse sentimento, essa sensação. Então vamos lá, sentiu, sensação. Aí você tem que ir, qual é a emoção, qual é o sentimento que está trazendo essa vibração? Medo. Beleza. Tô especulando, pode ser outro sentimento, mas vamos lá. Tenho que fazer, caramba, eu tenho que entregar tal coisa. Medo. Beleza. Aí eu tenho que raciocinar, o que é? Medo, beleza. Aí vai vir antes, eu tenho que vir para uma camada anterior, que é a camada racional. Porque, vamos lá, toda a sensação oriunda de uma emoção é antes oriunda de um pensamento. Tem um pensamento, tem uma mensagem na sua mente que diz algo. Aí você vai sair da sensação, eu tenho que entregar tal coisa, eu tenho que fazer, eu tenho que visitar, eu tenho que pagar, eu tenho que... Aí você sai dessa sensação peraí, qual é a emoção que tá aí? O medo de não fazer o que eu tenho que fazer. Opa, ok. E qual o pensamento que tem aí? Aí você vai perceber que lá atrás, aquilo que era uma sombra, tem um medo de que essa pessoa, A, B ou C, fale algo de você. Fale algo de você. Então você começa a sentir sensações, mas quando você sai da sensação para a emoção e vai para o pensamento, você consegue dialogar com o seu pensamento. Sabe o que significa realmente pensar? Pensar, realmente. Dialogar com você mesmo. Isso que é pensar. Pensar não é, tive uma ideia, vou sair. Vou sair e dentro, vale a pena sair? Vale a pena sair agora? Como sairei? E aí fazer um contraponto, um diálogo interno. Então, mas para isso você tem que perceber que há uma voz interna. Então, há uma voz mandando, vá, porque se você não for... Aí eu vou chegar nessa voz e vou dialogar com essa voz interna. Eu tenho que dialogar. Todo o processo, pessoal, é mental. Yang, e por que a gente não faz isso? Porque vivemos no modo automático. Vivemos no modo automático, achando que assim seremos mais produtivos, melhores, mais felizes, mais realizados. Mas não é isso. Ao contrário, o que a gente precisa agora é
freio de mão, desacelerar, olhar a vida de cima, ver o que está sendo nossa vida, priorizar as prioridades e viver de maneira mais lenta. É necessário. É extremamente necessário que façamos isso. Mas para isso, como eu disse, há que se conhecer. Para isso, há que se olhar dessa maneira cuidadosa. De ter uma autoestima, um cuidado consigo mesmo. De pesar, vale a pena, não vale a pena. Estou fazendo para os outros. Ok, às vezes vale muito a pena se esforçar pelos outros. Não é isso que eu estou falando, beleza? Mas há momentos que não. E eu tenho que tomar as decisões. E não deixar que a vida me leve de uma maneira automatizada. Por conta de um medo, de uma insegurança. Então é fundamental fazermos isso. Na batida de uma porta. Beleza, olha o que Martiliana trouxe. O que Martiliana trouxe? Minha ansiedade começa na batida de uma porta. Pronto. O que é essa ansiedade? É uma sensação. Vamos lá. Aí eu vou trazer aqui. Não sei se a bateria vai aguentar não, mas vai até onde for, viu? E eu tenho que sair para poder gravar a live, né? Senão nem vai gravar, né? E agora tô no dilema. Vou levar mais 2 minutinhos aqui. Só para acabar isso aqui de Martiliana. E depois, pô, meu amigo colaborou tanto aqui, comentou tanto aqui. Como é o nome dele? Gomes. Pô, Gomes, eu não vou poder te responder. Gomes, joga isso para mim depois as perguntas lá no meu privado lá, viu? Que eu respondo. Porque eu queria tocar nesse ponto de Martiliana, que é essa ansiedade. Bateu a porta, me senti ansioso. O que foi? A sensação. Então, provavelmente, Martiliana, você sente alguma coisa no corpo, né? Não sei se é bater a porta, alguém entrando, ou bater a porta na saída para a rua. Não entendi, mas de qualquer forma é uma sensação no corpo. O que é que você tem que fazer? Para! Se não for nessa hora, obviamente, você vai parar depois para refletir sobre isso. Qual é a emoção que está por trás disso? É o medo, tá. Qual é a mensagem que esse medo está trazendo? Ai, sair para a rua pode ser perigoso. Se você for saindo, sei lá, ou se for alguém entrando. Ai, quem que está entrando? Será que está trazendo boa notícia, mais notícias? E dialogar com esse pensamento. É assim que se faz. Trazer para o diálogo esse pensamento. Porque quando a gente sai desse contexto mais, sei lá, um contexto mais irracional que a gente vai levando para... na porta da igreja, não, todo mundo olhou, não entendi muito. Você tá na porta da igreja indo pro banheiro, sim, você saindo da igreja para ir pro banheiro, todo mundo olhou. Tá, ok. E aí, vamos lá, beleza, todo mundo olhou. Qual o sentimento, qual a emoção que tá aí por trás? Vergonha. Aí tem que perguntar, qual é a mensagem dessa vergonha? O que é que vão achar de mim? E aí você tem que vir de maneira racional. Vão achar que eu fui ao banheiro. Ora bolas. Eu não posso ir ao banheiro? Tem algum ser humano aqui nessa igreja que não vai ao banheiro? Se tiver, por favor, se pronuncie, porque não é um ser humano vivo. É um ser humano que já não está entre nós, só tem sua alma aqui, porque todos nós vamos ao banheiro. Percebe? Quero falar que hoje é dia dos namorados. Daqui a pouco estarei com a minha namorada. Ela entrou na minha live e eu quero dar um beijo pro meu amor. Que daqui a pouco tô aí, amor. Obrigado pela compreensão e perceber que eu não estou presente, mas... não estou do lado, mas estou sempre presente. Viu? Obrigado pelo entendimento. Agradeçam a ela, porque essa live só está acontecendo porque ela foi compreensiva no Dia dos Namorados. Beleza? Então, Martiliana, a questão é essa. É sair da sensação, emoção, perceber a mensagem dessa emoção e dialogar com essa mensagem. E falar, pô, que besteira, eu tô com medo de sair para ir ao banheiro. Tá, eu tô apertado, eu quero ir ao banheiro. Ok, que as pessoas vão olhar. E quando a gente processa isso dessa maneira, muda tudo. Muda tudo.
Gente, eu queria... E Gomes, te peço desculpa mesmo, porque você fez umas 2 ou 3 perguntas. Não vou poder te responder, porque realmente a bateria está acabando. Agradeço a todo mundo, foi maravilhosa a participação de vocês. Adorei estar aqui com vocês. Voltei, acho que voltei bem, viu, velho? Eu gostei dessa live, gostei. Se você não assistiu desde o início, vai ficar gravado, porque eu vou acabar agora para poder gravar. Porque a bateria está acabando, se não acabar agora, não fica gravado. Então, um beijo no coração de vocês. Segunda que vem tem mais. Eu acho que eu vou ficar fazendo mais cedo mesmo. Tá fazendo 9 da noite, tá um pouco tarde, tá chegando em casa tarde. E agora eu acho que eu vou começar a fazer às 8 horas, 8 alguma coisa. Assim que ajustar um pouquinho mais cedo para... Gostei da audiência, vocês estiveram presentes, o que valeu é isso. E até mais, segunda que vem. Tamo nessa, tamo junto nessa de novo. Viu? Enquanto isso, vamos olhar esse quadrinho lindo aí. Tchau, tchau.